Direto dos estúdios Xoxo, plantão do Sapatão, com sapato e seu cachorro. É o Xoxotube, gente. Coloquei a Cis para trabalhar um pouco, que ela está muito ociosa. Ela tem que vir aqui na frente para saber, para mostrar para vocês que ela dá um trampo, que ela precisa de comer uma raçãozinha, que a mãe dela está toda fodida. Se você chegou nesse canalzinho, é para você curtir, compartilhar, se inscrever nessa bagaça, comenta aí, né? E se você for fofo e quiser ajudar o sapatão e seu cachorro, mimprado@gmail.com a minha chave de Pix, eu deixo na descrição desse vídeo. Lá no Instagram, eu sou Inês Espontânea. Lá no Facebook, eu sou Inês Prado. No Twitter, eu sou @InêsDLX. Se vocês quiserem me seguir por lá, eu também fico felizona, tá? Eu costumo postar os vídeos em todas as minhas redes sociais. Mas, pois bem, né, gente? Se vocês conseguiram assistir ontem ao debate do Fernando Haddad com o Narciso Freitas, vocês viram que o professor macetou a cabeça do Narciso, arregaçou com aquela cara de areia mijada que ele tem. Deu um show de coerência, de um político que realmente está preparado para governar um estado do tamanho do nosso estado de São Paulo, né, gente? As pesquisas têm dado aí o Haddad encostando no Tarcísio, porque, infelizmente, aqui no nosso estado, principalmente pelo interior, esse maldito desse Tarcísio ganha, porque lá na capital, em São Paulo, quem ganha é o Haddad. Mas pelo interior, onde estamos nós aqui, nesse interior colonizado ainda, aí dá esse maldito desse Narciso ganhando em primeiro lugar. Mas eu quero ler uma matéria aí, que é uma matéria de um jornalão, para a gente saber quem foi que ganhou o debate, né? Porque sempre vem essa história. Eu tinha visto uma tweetada do Reinaldo Azevedo, já falei para vocês, né? Eu leio o Reinaldo Azevedo, escuto algumas vezes o programa dele, mas detesto aquele cara que foi ele que foi um dos precursores do termo petralha. Ele foi um dos caras que iniciou essa história de ódio ao PT, né? Antipetismo, essa porcaria toda. Vou descer a ficha que ela não está mais querendo trabalhar. Então, eu peguei essa matéria aqui do jornalão, que é o Valor Econômico. Olha lá, eleições 2022. Vamos dar uma lidinha aqui, né, gente? Análise ao colocar Tarcísio na defensiva, Haddad ganhou o debate da TV Globo em São Paulo. Essa é a opinião de um tal Ricardo Mendonça. Deve ser um coxa Faria Limer aí do caralho, mas ainda assim reconheceu a vitória do Haddad, mas não tem como não reconhecer. Mas, enfim, ao ter de defender o presidente Bolsonaro repetidas vezes ao longo de todo o debate, Narciso passou a maior parte do tempo na defensiva. Gente, o Narciso não é nada bom. Haja visto o que ele fez aqui em Paraisópolis e explodiu isso, né? Agora, tem muita gente que diz assim que essa história, esse falso atentado aí que aconteceu aqui em Paraisópolis, foi coisa da campanha do Bolsonaro, porque o Tarcísio não precisava de voto. Haja vista que ele está ganhando no estado de São Paulo. Então, eles atribuem essa história desse falso atentado, onde o tal do menino Felipe foi assassinado, eles atribuem a coisa da campanha do Bolsonaro, porque é o Bolsonaro que está queimado aqui em São Paulo e quer ganhar do Lula aqui no estado de São Paulo, né? Bem, eu acho que quando você está do lado de uma pessoa, eu penso isso, você está do lado de uma pessoa que está cometendo um monte de bosta e você está em conluio, está em comunhão com todas aquelas bostas horrorosas que está se fazendo, inclusive de poder ter matado um inocente para fazer esse tipo de teatro bufo, você também está junto e misturado naquela lama cebosa, né? Mas vamos lá. Diferentemente da postura travada que costuma apresentar os debates televisivos, Fernando Haddad, do PT, parecia mais à vontade na noite da quinta-feira, dia 27, no debate da Globo entre os candidatos ao governador de São Paulo.
Aí vem aqui embaixo, talvez tenha pegado o jeito, depois de tantos eventos desse tipo que participou desde a sua vitória para a Prefeitura de São Paulo em 2012 e das derrotas em 2016 na tentativa da reeleição. E em 2018, quando disputou a presidência contra Jair Bolsonaro. Então, aqui eles fazem questão de frisar, deixar bem claro para todo mundo, para quem quiser saber, que anteriormente às eleições que o Haddad disputou, ele perdeu, né? Vocês vejam aí como eles fazem questão de deixar bem explícito isso aí, né? Gente, uma coisa que todo mundo precisa saber, principalmente nós aqui de Taubaté, que estamos encalacrados nessa bosta de interior paulista, né? Paulistanos que nós somos, né? É muito difícil um candidato de centro-esquerda, como é o Haddad, porque o Haddad, eu fico pensando que até ele se aproxima bastante de um liberal. Então, uma figura de centro-esquerda como Haddad é muito difícil ganhar aqui, dominado pelo tucanistão que sempre foi. O tucanistão que ficou do lado do Bozo, esse Rodrigo Garcia, que ficou do lado do Bozo, o Dória, que ficou do lado do Bozo, e amealhou toda essa tucanada para o lado da extrema-direita horrorosa e violenta do Bozo, né? Então, vamos lá. Com menos experiência, Narciso de Freitas, do Republicanos, também demonstrou desenvoltura diante das câmeras e soube controlar bem o tempo das suas intervenções. Eu não sei o que eles julgam aqui desenvoltura diante das câmeras. A desenvoltura do corpo, levando bem aquele tufão que ele tem nos quadris, né? Porque aquele Narciso de Freitas, ele tem quadril bem grande, né? Parece o cadeirudo. É isso que eles querem dizer, porque em relação a falar as coisas que ele disse, foi só mentira. Mas, enfim, o que colocou Haddad em vantagem não foi nenhum evidente deslize do rival. O deslize do rival, gente, tira. Manco. Mas o tamanho da responsabilidade colocada nas costas do Tarcísio. Gente, ele apoia o Bozo, ele queria o quê? Eu fico pensando, sabe? Eu tenho uns comentários, mas eu leio essas bostas aqui. Olha, quando eu leio essas bostas, quando eu vejo as midionas, eu vejo só para passar raiva. E eu estou lendo para passar raiva aqui com vocês, porque eu fico indignada. Bolsonaro está atrás do ex-presidente Lula. Na disputa pela presidência, precisa abrir larga vantagem em São Paulo para poder ser eleito. Olha lá aquilo que eu falei, Paraisópolis. Tal como Narciso, com Sabesp e Paraisópolis, o presidente precisa lidar com um conjunto de temas colocados em pauta em que nada ajuda em sua missão. O principal deles ficou claro, é o estudo do Ministério da Economia que fala na possibilidade de desvinculação do salário mínimo da inflação. E teve também negligências na condução do governo diante da Covid-19, questionamentos sobre o sistema eleitoral, orçamento secreto e Roberto Jefferson. Agora vamos lá. Esse Narciso, que eu estou chamando aqui de Narciso, quando aquele presidente nojento estava falando que muitas pessoas estavam ficando depressivas e estavam se suicidando na época do Fica em Casa, esse Narciso estava do lado do presidente e deu risada com aquela boca de canjica dele, com aqueles dentes desse tamanho, assim, parece uma boca de cavalo. Vocês se lembram? Mas, enfim, vamos lá, vai. Ao ter de defender seu líder repetidas vezes em variados temas ao longo do debate, Narciso passou a maior parte do tempo na defensiva. Será difícil achar alguém que, numa avaliação isenta, conclua que Haddad tenha sido brilhante na defesa de suas propostas. Vamos voltar aqui. Será difícil achar alguém que, numa avaliação isenta, conclua que Haddad tenha sido brilhante na defesa de suas propostas. Eu não acho difícil, não. Uma pessoa que tenha uma opinião isenta, uma avaliação isenta,
vai olhar para o Haddad e vai ver que ele foi brilhante, sim. Mas é claro, né? A gente, gente, eu estou passando tanta raiva, eu vou mudar de assunto. É uma pessoa que tenha uma avaliação isenta, né? Coisa que essa gente que não tem jeito, não existe avaliação isenta, né? Também. Vamos combinar. Não existe avaliação isenta, né? Mas é óbvio que o Haddad foi excepcionalmente melhor do que o Boca de Cavalo, que só falou bosta, que só contou mentira, que só meteu ilação. Eu fico nervosa. Aqui, ó, gente, não aparece foto porque eu retirei o paywall, que eu não sou obrigada. Aí, ó, para ler essa matéria de graça e ainda por cima, passar raiva. Aí vocês acham que eu vou sem dinheiro para coçar meu cuca-unha? Eu vou pagar uma midiona dessa aqui para passar raiva? Não, não vou mesmo. Mas daí eu quero colocar aqui com vocês a parte que o Haddad, ele estava com fome, e daí ele jantou o cadeirudo. Jantou o cadeirudo, mas jantou com gosto, sabe? Bora lá. Um amigo teu do Ministério da Infraestrutura, o fato de que um amigo teu do Ministério da Infraestrutura, que faz a segurança com você, pediu para um cinegrafista pagar imagens que ele tinha filmado em Paraisópolis, onde aconteceu uma morte. Não sabemos em que condições, isso vai ser apurado, isso vai ser investigado. Você concorda com a atitude dele? Você acha que aquele companheiro seu que é ligado à inteligência agiu corretamente a determinar, a constranger um profissional da imprensa a apagar imagens de um evento onde aconteceu um homicídio, circunstâncias que estão sendo apuradas? Se você tem uma imagem que você acha que pode colocar em risco a vida de alguém, para quem você leva? Se apaga ou leva para a autoridade policial? E a autoridade policial é que decide manter ou não em sigilo aquela imagem. Esse procedimento que ele acabou de relatar é um absurdo. Pergunte para qualquer criminalista, para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer delegado, se uma pessoa pode levar uma pessoa para o comitê do candidato e determinar que a pessoa pague uma imagem que pode ser útil para o investigador concluir o que aconteceu. Sabe o que isso gera? Suspeição. Hoje, a sociedade paulista está se perguntando por que isso aconteceu, como eu estou me perguntando. E eu não estou sendo irresponsável, eu estou fazendo uma pergunta que está na cabeça do eleitor, da eleitora. Mas não se destrói provas, não se destrói evidências, se confia na autoridade policial. Se você não confiar na autoridade policial, nós estamos todos perdidos aqui. Que lindo, né, gente? É Haddad 13, governador. E daí eu queria mostrar para vocês o que... Tem vários vídeos. O Haddad hoje, na página dele do Twitter, ele postou, assim, vários vídeos, mas um que eu achei muito bacana foi esse meme aqui, ó. Vamos compartilhar? Esse meme aqui, ó. Você apagou as provas, Narciso? Foi de boa fé. Então você apagou. Ó, gente, por isso que eu pago a internet, sabe? Porque é muito bom a gente vir aqui ver esses memes, esse monte de xoxo, sabe? Porque é muito xoxo, é muito xoxo. Deixa eu ver se eu acho um outro vídeo bom para vocês. E enquanto estava rolando aí o debate na Globo entre o Haddad e esse Narciso, no Twitter estavam subindo assim, quem matou Felipe, que o nome do menino assassinado lá em Paraisópolis, que há uma suspeita muito grande de que ele foi assassinado, era inocente, mas só para dar esse tom de atentado para o Tarcísio, haja vista que existe um vídeo do general Heleno falando um mês antes sobre um atentado contra o Tarcísio. Um mês antes desse falso atentado que rolou em Paraisópolis. Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês do professor falando em relação à merenda escolar também,
que foi uma fala muito boa, né? Porque na prefeitura do professor lá em São Paulo, ele usava a agricultura alimentar para abastecer as escolas municipais, né? E isso fazia com que fluísse a economia dos pequenos agricultores e as crianças e adolescentes na escola se alimentavam muito melhor, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, vamos mostrar essa outra jantada aí do Haddad. Bora. Por que vocês acabaram com o programa de aquisição de alimentos? Por que vocês não dão um reajuste da merenda desde a posse? Vocês não dão os mesmos 36 centavos por dia? Você se alimenta com 36 centavos por dia? Os seus filhos se alimentam com 36 centavos por dia? Por que você acha que o filho de uma pessoa que está numa escola pública vai se alimentar com esse valor? É sempre assim, né, gente? Para eles é tudo facinho, né? Acabaram com o programa de aquisição de Tá alimentos. bom, professor. Por que você não deu um reajuste professor da merenda lindo, viu? desde a posse? Domingo eu sou Haddad, Haddad, Haddad. O meu voto é em Haddad, Haddad, Haddad. Então, foi mais uma jantada que ele deu. Ó, gente, eu poderia ficar aqui mostrando várias jantadas. Eu vou ver se eu acho outra, né? Porque já que a gente está nessa vibes de mostrar a jantada do professor Haddad, que arregaçou com o Narciso, então, o que custa? Ah, pronto, essa daqui foi ótima. Vou mostrar para vocês também. Eu nem curti, nem compartilhei essa. Vou fazer isso aqui agora mesmo, porque é bom a gente retweetar, sabe? Eu gosto de retweetar. Quando eu vejo coisa bacana assim, a gente tem que passar para frente, sabe, gente? Isso é uma prática que eu tenho tanto nas outras redes sociais, no Facebook, por exemplo, se eu vejo alguma coisa bacana, eu vou lá e compartilho mesmo. Então, isso eu faço no Twitter também, que é muito bom. A gente vê uma coisa legal, passa para frente. É assim que eu faço. Vamos lá, bora ver mais essa jantadinha. Vai ser a última jantadinha que eu vou mostrar para vocês. Tomara que esteja passando bem esses vídeos aí. Tomara. Acho que vocês entendem. Orçamento secreto. Para onde vai dinheiro, ninguém sabe. Mas para remédio, para casa e para merenda, não vai. Eu pergunto a você que me ouve. Tem remédio no posto de saúde? Tem merenda na escola? Tem casa para morar? As pessoas estão na fila da moradia? Vocês estão vendo a fila andar? As pessoas estão passando necessidade. Nós temos que falar seriamente com elas. Então, gente, aqui eu vou achar para vocês vários trechos maravilhosos do Haddad, mas macetando mesmo, trauletando o Cadeirudo, sabe? Ele foi muito bem, é um cara extremamente preparado. Ai, tinha uma coisa que eu queria mostrar para vocês, foi assim, lá no Flow Podcast, teve um cara, se bem que eu já coloquei nas outras minhas redes, tanto no Facebook quanto no Insta, mas eu queria mostrar aqui. Lá no Flow Podcast, teve um cara que quando o Narciso foi, ele fez a pergunta para o Narciso. Aí, aquele cara do Flow, a tal de Igor 3K lá, leu a pergunta que o mesmo cara mandou para fazer para o professor Haddad. Vamos dar uma espiada? Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Essa eu acho que está no meu perfil, porque eu coloquei lá porque eu achei muito bacana, gente. Aquilo é muito bacana. Aí eu fico me perguntando assim, né? Porra, puta merda, né? Como é que a gente está no estado de São Paulo, aqui no interior desse estado enorme, gigantesco, que é quase um país, como disse o Haddad, é um país dentro de um outro país, e as pessoas têm dúvida entre votar nesse desclassificado, que é o Narciso, e num professor, que é o Haddad, né? Então, é muito triste ter que se constatar uma coisa dessa, sabe? Eu fico realmente muito triste que, no primeiro turno, esse Narciso tenha ganhado por culpa do interior paulista. Eu tenho muita dor no meu coração
de pertencer a essa caralha de interior reacionário, tipo Taubaté, sabe? Aí eu queria mostrar uma coisa para vocês, gente, que está passando no Zap Zap das véias. Olha o que está passando no Zap Zap das véias. Eu quero saber se é fã ou é hater, sabe? Atenção, povo de Deus. Vocês já repararam na voz do Lula como está rouca? A razão para isso é a quantidade de sexo oral que o Lula ladrão faz na Janja. O contato da sua língua com as substâncias ácidas da vagina causa inflamação e enfraquecimento das cordas vocais. Analisando as falhas na voz do presidente, o Conselho Regional de Medicina do Paraná estimou que Lula pratica sexo oral em Janja no mínimo 6 vezes por dia. O sexo oral não é correto, pois dele não se cria vida. É esse o presidente que você quer? Hashtag Bolsonaro. Gente, eu fico pensando, é fã ou é hater, né? Por isso que a mulherada tá colada com Lula, Lula lingueteiro. Eu fico de careta, como que pode uma pessoa mandar isso no Zap, essa tia velha do Zap, né? Manda isso daí. E tem gente que vai lá e acha, ó, tá joinha, porra, tem tudo a ver. Ah, gente, eu não tô achando, eu queria tanto achar a bagaça. Ai, tem imagens fortes aqui do assassinato lá em Paraisópolis, mas eu não vou mostrar para vocês, não, sabe, gente? Ah, eu não acredito. What the fuck? Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu sou burra às vezes, sabe? Ao invés de procurar no meu Twitter, que eu retuito muita coisa, né? Eu tenho que vir buscar no meu Insta, Inês Espontânea. Mas como eu sou Carla Zambelli, eu fico aí batendo cabeça com vocês aqui até achar uma porra de uma coisa bacana que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês. Ai, Inês, deixa de ser Zambelli, Inês. Inês, Inês, Inês. Deixa eu ver se foi aqui. Não, é isso não. Ah, mas aqui também fica aquelas telas pretas do caralho. Ah, tá aqui, eu achei, gente. Vou ajeitar aqui para poder mostrar para vocês, tá? Vou aumentar aqui, tomara que passe bem. Mas eu achei muito interessante, porque daí dá para a gente ver, né? A gente tem uma ideia do que picas a gente quer para essa porra do estado de São Paulo, né? O que a gente está querendo para o nosso estado, sendo que a gente tem uma pessoa tão competente e fica aí na dúvida entre um Zé Bosta desse aqui, ó. Vou voltar essa caralho aqui, e saiu sem som. Bora. Ah, ele fala aqui de uma parada que eu não sei o que que é, cara. Essa mesma pergunta, que é, já viu sobre o plano de avenidas na época de Prestes Maia e Saturnino de Brito? Sabe o que ele está falando? Nossa, vai dar ideia, vou pesquisar. Tá. O Tarcísio não sabe quem é Prestes Maia e Saturnino de Brito. A mesma pergunta. Proposta para os rios e córregos da cidade de São Paulo. Já viu sobre o plano de avenidas na época de Prestes Maia e Saturnino de Brito? Eu sou fã do Saturnino de Brito. Foi um dos caras que, na minha opinião, era um visionário assim, do que tinha que ser feito. Então me esclareça aí, que eu não sei quem é. O Prestes Maia, sabe? É o cara do plano de avenidas de São Paulo, né? Foi prefeito de São Paulo. Era um cara que tinha uma visão, na minha opinião, mais conservadora da cidade, mais rodoviarista, menos ideia de transporte público, transporte de massa, e mais carro e o caramba, entendeu? Foi um prefeito importante, mas assim, dialogava menos com o futuro do que eu penso que devem ser as cidades. O Saturnino de Brito, não. Um cara que planejou os canais de Santos, por exemplo, ele era um engenheiro
e lidava muito com água. Fez vários planos de drenagem de cidades importantes. Santos é uma delas. Aqui em São Paulo ele tinha um projeto muito legal. Em vez de você fazer piscinão, você fazia lagos artificiais que mudavam de nível de acordo com a reservação da água em tempos de chuva ou não. Era um projeto muito mais interessante. Você fazia parques em torno desses. Um lago que é mais ou menos isso é o Lago do Ibirapuera. O Lago do Ibirapuera, ele vem de um rio que chama Córrego do Sapateiro, que desce ali a Sena Madureira. Ninguém sabe, tá uma avenida em cima. Aquele Lago do Ibirapuera, ele regula a drenagem. Foi o Saturnino que planejou isso. O Saturnino era um cara que tinha essa cabeça, tá? De usar os rios, de usar os córregos, de não tamponar os rios, de não botar uma... Entendeu? Você vê, né? Agora, vocês vejam, gente, que difícil que é para nós, que temos essa fome de conhecimento, essa fome, essa curiosidade de buscar informação para uma pessoa que não está nem vendo. E são diferentes visões, né? Porque tem a pessoa que não está nem vendo e que tem tempo para acumular um pouquinho mais de informação sobre esses candidatos que se apresentam para a gente durante a eleição, e tem as pessoas que não têm tempo mesmo, sabe? Para poder acessar, porque estão tão cansadas de trabalhar, sabe, 8, 9, 10 horas por dia, que não tem tempo de acessar, não tem grana para pagar uma rede de internet, e tantos outros motivos, né? Mas eu fico pensando que é muito triste entre nós que temos esse acesso, ter gente no meio da gente que está nessa mesma condição de ter acesso a essas informações todas, de estar na indecisão ou de ainda votar na porra do cadeirão. Ai, gente, era isso que eu queria falar para vocês por enquanto. Veja até o próximo show, tá bom?